Olá, então estamos aqui para continuarmos os nossos estudos de algoritmos. Sobrevivemos à segunda unidade, então vamos continuar aqui. O que vamos ver agora na terceira unidade é basicamente é uma continuação, né, do assunto de algoritmos. Mas agora nós vamos trabalhar com mais informações, mais dados. Então, tendo absorvido todo o conteúdo básico de algoritmo, com as estruturas de decisão e com as estruturas de repetição, a gente vai passar a trabalhar com mais informações, mais dados, tá? Então, a gente inicia as nossas aulas agora falando sobre estrutura de dados, hoje especificamente sobre vetores. Então, é bom, a gente vai falar sobre vetores, matrizes, né? É um conteúdo que vem bem da matemática, então é bom a gente relembrar o que é um vetor, o que é uma matriz, como é que funciona. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre vetores e matrizes a gente leva como base o que a matemática nos ensina sobre estes assuntos, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida sobre vetores e matrizes, dá uma olhada lá no material do segundo grau, dá uma olhada na internet, pede ajuda aí ao Google para relembrar o que é um vetor e o que é uma matriz. E aqui eu vou levar em consideração que a gente já sabe sobre isso. Né? Então, aqui é um resumo rápido do que a gente viu na segunda unidade, do que estudamos em algoritmo. Isso aqui é o básico de quem estuda algoritmo, então a gente já passou pelo básico e vamos subir um degrauzinho a mais nos nossos estudos de programação. Na terceira unidade, nós vamos falar sobre estrutura de dados homogêneos, que incluem os vetores e as matrizes. As estruturas de dados heterogêneos, que incluem os registros, os procedimentos e as funções. Tá? Então, esse aí é o nosso assunto. E nesta aula, vamos falar especificamente sobre os vetores. Né? Todos os exercícios, lembrando que estiverem aqui nas aulas, a gente faz no Visual G. Então, mantenham sempre o Visual G aí aberto para que quando chegar o momento do exercício, vocês possam fazer uma pausa e testar o algoritmo. Bom, vamos iniciar falando sobre estrutura de dados. São formas de agrupar dados na memória do computador, usando variáveis ou outros recursos de armazenamento. Geralmente, quando a gente fala de estrutura de dados, quem é da área de informática, de tecnologia da informação, lembra logo de um banco de dados, né? E um banco de dados nada mais é do que um software, um aplicativo em que ele armazena dados, armazena informações de uma determinada pessoa, de uma empresa, de uma escola. Então, exemplos aí de banco de dados vamos dar um exemplo lá da UFESA, né? Então, a UFESA tem um banco de dados de cada aluno, né? Então, ele tem um banco de dados bem grande em que lá dentro daquele banco de dados, você tem informações de cada aluno da universidade, informação de cada professor, de cada funcionário, né? Aqui na nossa disciplina em algoritmos, nós não vamos ver banco de dados em si, utilizando um software de banco de dados. Para isso, a gente vai usar estruturas de dados, então a gente vai utilizar variáveis e formas de programar para que a gente possa armazenar informações. Tá? Então, as estruturas de dados que vamos utilizar são estruturas homogêneas, ou seja, guardam dados do mesmo tipo. Então, os vetores e as matrizes, quando a gente for utilizar, eles guardam dados, informações. E estas são do mesmo tipo. Por exemplo, eu posso declarar um vetor do tipo inteiro. Então, esse vetor só vai armazenar informações do tipo inteiro, números inteiros, né?
Se eu for declarar uma matriz, por exemplo, e se eu disser que ela é do tipo real, então as informações que ela vai guardar são dados numéricos do tipo real. E assim sucessivamente. Então, vetores e matrizes guardam dados do mesmo tipo. Já as estruturas heterogêneas guardam dados de tipos diferentes, que são os registros, né? Então, mais à frente, em aulas posteriores, nós vamos ver que os registros é interessante porque a gente consegue guardar dados de tipos diferentes. Então, além, por exemplo, em vez de eu ter um vetor que guarda só números, eu posso ter um registro que guarde números, palavras e outras informações. Então, eu posso agrupar mais informações dentro de um registro. Na unidade passada, percebemos que o poder de programação se tornou maior com as estruturas de repetição. Porém, ainda existem alguns problemas que não podemos resolver com as técnicas estudadas. Então, vai ser esse tipo de problema que a gente vai tratar aqui, que a gente não consegue resolver utilizando estruturas de repetição, somente, né, estruturas de repetição ou estruturas de decisão, certo? Mas principalmente, né, a gente vai utilizar muita estrutura de repetição. Por isso que, se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade com estruturas de repetição, eu peço que vocês parem o vídeo agora e revisem as aulas, porque é fundamental para a terceira unidade as estruturas de repetição. Eu posso dizer a vocês que a grande maioria dos nossos exercícios e dos nossos trabalhos vão envolver estruturas de repetição. Trabalhamos até então com variáveis simples, que somente armazenam um valor por vez. Não é isso? Quando a gente declara uma variável, a gente diz o tipo dela e ela armazena um dado por vez. Nessa unidade será apresentada uma técnica de programação que permitirá trabalhar com o agrupamento de várias informações dentro de uma mesma variável. Veja agora que a gente tem um poder de programação maior, de guardar mais informações em uma única variável. Esse agrupamento ocorrerá obedecendo sempre ao mesmo tipo de dado, quando a gente estiver falando de estruturas homogêneas, que é o caso aqui. Agrupamento de tipos de dados diferentes a gente vai estudar mais adiante quando falar de estruturas heterogêneas, que são os registros. Esse tipo de estrutura recebe diversos nomes, tá? Como variáveis indexadas, variáveis compostas, variáveis subscritas, arranjos, vetores, matrizes, tabelas em memórias ou arrays. Então, eu coloquei aqui diversos nomes que vocês podem encontrar em diversas literaturas, que é a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Aqui, a maioria das literaturas, e aqui da mesma forma, a gente vai tratar como vetores e matrizes, que é o mais usual. Matrizes de uma dimensão, ou vetores. Na verdade, um vetor é uma matriz que tem apenas uma dimensão, tá? Também a gente denomina de vetores unidimensionais. Caracteriza-se por ser definida uma única variável dimensionada com um determinado tamanho. A dimensão de uma matriz é constituída por constantes inteiras e positivas, certo? Então, eu digo que uma matriz, ela tem um tamanho, né? E esse tamanho, ele tem que ser inteiro e positivo. Não existe um tamanho negativo, né? Então, por exemplo, eu tenho um vetor de 5 posições, de 10 posições. Não existe um vetor de menos uma posição, né? Então, inteiro e positivo. Os nomes seguem a mesma regra de nomes utilizados para indicar as variáveis simples, né? Então, quando eu for nomear um vetor, segue a mesma regra de nomear a variável em algoritmo, né? Então, tem que começar com letra ou underline, pode conter número, né? Mas não pode iniciar com número. Então, as mesmas regras a gente utiliza. Bom, vamos relembrar um pouquinho sobre variável. A variável a gente pode fazer a analogia de uma caixa, como a figura aí, a qual você pode dar o nome que lhe achar conveniente e guardar o conteúdo que desejar, né? Então, nessa figurinha aqui, a gente vê que o nome dessa variável é fator, ela é do tipo numérica, né? Então, sei lá, do tipo inteiro ou real. E aqui eu posso guardar o conteúdo, sempre
sendo que tem que ser do mesmo tipo, né? Então, se ele é do tipo numérico, né, vai ser número, né? Inteiro ou real. Então, variável possui um tipo e o valor dentro da caixa pode ser alterado de acordo com a execução do algoritmo. Isso a gente já viu, a gente já fez vários exemplos que a gente pode alterar o valor de uma variável, né? O problema começa quando se precisa declarar várias variáveis para atender um fim. Tá? Por exemplo, receber o nome e as 4 notas de 50 alunos de uma escola e depois listar o nome de cada aluno junto com sua média. Imagina aí, gente, né? Coloquei aqui até um exemplo de execução lá do Visual G. Digite o nome do aluno. Aí a pessoa vai e digita Paulo. Digite a nota 1 do aluno. Aí digita aqui, ó, as 4 notas. Depois digite o nome do aluno, José, e isso vai ser repetido 50 vezes. Conseguem imaginar o tamanho desse algoritmo? Quantas linhas de código tem aqui? Para 50 alunos, tudo isso aqui. É um algoritmo gigante, muito cansativo, né? E depois mostrar a média, né? Calcular e mostrar a média de cada um. Enorme esse algoritmo. Então, a gente vai ver aqui com vetores e matrizes que, utilizando vetores, isso aqui vai ficar muito mais simples de resolver, tá? Então, é trabalhar com mais tipo de dados. Agora, imagine como ficaria na declaração de variáveis, declarando uma a uma. Das 50 variáveis para o nome, depois as variáveis para as médias de cada aluno. Imagina aí, gente, coloquei até aqui um exemplo, né? Declarar aqui, coloquei as 4 notas, né, do tipo real. E aí eu preciso de 50 variáveis para colocar o nome de cada um, porque eu não posso perder o nome de nenhum, né? Então, você vai colocando aqui, nome, underline, aluno 1, nome, aluno 2, nome, aluno 3. Eu coloquei até uns pontinhos aqui, porque senão não ia caber quando eu colocar aqui, né? Mas digamos aqui que eu ia ter que declarar 50 variáveis para receber o nome de cada um. E depois 50 variáveis para ter a média de cada um. Porque, né, o exemplo que eu coloquei lá era para no final mostrar o nome e a média de todos os alunos. Imagine aí, gente, 100 variáveis, né, mais 4, 104 variáveis. O tamanho desse algoritmo. É real, não tem condições, né? E aí, para isso a gente usa vetor. Então, vamos falar dos vetores. Definição de vetor. Também conhecido como variável homogênea unidimensional, é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que possuem o mesmo identificador e são alocadas sequencialmente na memória. Essa definição aqui é a definição nossa da informática do algoritmo, tá? Pode ser até uma definição diferente lá na matemática, mas é aqui, dessa forma que a gente vai visualizar um vetor, tá? De um mesmo tipo. Tá? Isso aí é importante. Podemos entender um vetor como uma variável definida em vários pedaços, onde cada pedaço é identificado através de um número chamado índice. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um índice representa a posição de que um dado ocupa no vetor. Né? Então, vamos, por exemplo, aqui, os vetores são definidos pelo tipo de dados que eles devem armazenar e a quantidade de posições. Por exemplo, um vetor de 8 posições para armazenar números reais, ou um vetor de 40 posições para armazenar caracteres. Tá? Os vetores são estruturas homogêneas e um vetor de inteiros só armazena dados do tipo inteiro. Certo? Então, preenchendo e acessando o vetor. As posições dos vetores são identificadas por índices. Né? Então, nessa figurinha, eu estava querendo chegar nessa figura aqui. Um vetor de 10 posições, por exemplo, pode ser representado da seguinte forma. Então, veja aqui, ó, aqui eu tenho um vetor de 10 posições, né? Então, quando a gente for fazer algoritmos agora, a gente vai declarar um vetor desse, né? E se eu tiver, por exemplo, eu quero guardar o nome de 10 alunos, eu vou declarar um vetor do tipo caractere e com 10 posições, para que eu possa guardar em cada posição dessa aqui o nome de um aluno. E aí fica super fácil de acessar também, porque na hora que eu for acessar um vetor, eu vou dizer o nome do vetor e o índice, e qual posição eu quero acessar. Por exemplo, eu quero ler o índice 5 do vetor, então eu vou ler justamente essa posição aqui, o que está escrito nela. Então não tem erro, não tem confusão assim, para a gente acessar qualquer índice, qualquer parte de um vetor. Como
declaro um vetor lá em algoritmos no Visual G. Dessa forma. Aqui eu ponho o nome da variável, certo? Que pode ser qualquer nome. 2 pontos, a palavra vetor. E entre colchetes, a posição inicial e a posição final do vetor. A palavra de e o tipo do vetor, certo? Então, veja, posição inicial. Aqui eu vou dizer qual é o tamanho do meu vetor. Por exemplo, eu quero um vetor de 10 posições. Então, eu vou colocar aqui 0 e aqui 10. Né? Na verdade, a gente põe 1, né? Porque começa de 1, então de 1 até 10. Né? Veja que aqui é 2 pontos, certo? Então, esses 2 pontos aqui existem. E aqui é o tipo da variável. Se é um vetor de inteiro, se é um vetor de real, ou de caractere. Tá? Aqui um exemplo, no Visual G, certo? Então, veja, é lá onde a gente declara as variáveis, porque, enfim, é uma variável também, só que é uma variável do tipo vetor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a variável nome, underline alunos, vetor, diz 50 posições, né? De 1 até 50, de caractere. E aqui a outra variável é média, underline alunos, e é um vetor também de 50 posições de real. Deu para perceber que naquele exemplo que a gente colocou, que a gente tinha que declarar 10 variáveis, agora com 2 variáveis eu resolvo o meu problema. Uma variável vetor para os nomes dos alunos e uma variável vetor para as médias dos alunos, de 50 posições. Tá? Então, a observação aqui, note que são 2 pontos mesmo. Do teclado, você digita 2 pontos, um seguido do outro, tá? E aí, preste atenção aqui nos espaços, né? Tem que ter o espaçamento aqui, né? Vetor, tem que estar espaçado. Lembra também que aqui é importante que é colchete, não é parênteses, certo? Então, na hora de você declarar o tamanho do vetor, é entre colchetes. A palavra de e o tipo do vetor. Super simples, certo? Atribuição. Como é que se atribui um valor a um vetor? Então, é dessa forma aqui. Ó. Eu tenho que colocar o nome do vetor, né, o nome da variável, a posição, e aí eu vou colocar o valor. Que eu posso utilizar a setinha, né, que é o sinal de menor com o sinal de menos, né, formando aquela setinha. Ou então eu posso botar 2 pontos igual, é a mesma coisa, certo? Então, a setinha eu posso substituir por 2 pontos igual. Ou então não leia quando eu for receber a informação do usuário. Então, eu vou colocar o nome da variável e a posição em que eu quero receber, armazenar esse dado lá no vetor. Tá? Então, tá aqui o exemplo, colocamos, né? Veja, eu coloquei aqui algumas formas de atribuição. Por exemplo, eu quero atribuir na posição 1 a palavra Pedro. O nome do Pedro vai ficar na posição 1 do vetor alunos. Então, Pedro entre aspas, né? Porque é um caractere. A setinha e recebendo aqui na variável alunos na posição 1. Se eu for receber do Leia, então aqui é o nome da variável e a posição em que eu vou receber. Tá? Eu posso colocar também, em vez da seta, ponto e vírgula, 2 pontos igual. Certo? E aqui eu botei um exemplo numérico, né? Do vetor média alunos. Né? Então, eu vou receber aqui um 8.5 na posição 1. Certo? Então, eu coloquei aqui um exemplozinho, né? Então, internamente na memória do computador, quando você declara um vetor, então o computador já prepara um espaço de memória que vai caber cada índice daquele vetor, né? Então, lá, internamente, né, que é só uma ilustração gráfica, não é assim que é mostrado, mas para a gente entender melhor, eu tenho lá o vetor de alunos, né? O vetor de nome alunos e o vetor de média alunos, e aqui os seus índices, né? Então, ele tem 50 posições, certo? E aí, olha, aqui, por exemplo, né? Pedro, a palavra Pedro vai ser colocada na posição 1 do vetor nome alunos. Né? Na posição 2, o usuário vai digitar. Aí, por exemplo, digitou Maria. Na posição 3, vai o nome Joana, né?
E na posição 1 de média alunos, o número 8.5, né, que é do tipo real. Ficou um pouco aqui fora de ordem, mas deu para entender, né? Como é que os dados vão sendo armazenados nos vetores. É dessa forma. Né? Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui um exemplo no Visual G, declarei um vetor, né, um vetor chamado números, de 5 posições, do tipo inteiro. Né? Então, para mim receber os dados dessas posições, dessas 5 posições, né, a gente vai colocar só comandos aqui, né, de saída e de entrada, veja. Então, digite o valor para a posição 1 do vetor. E aí, o algoritmo vai ficar esperando que a pessoa digite. Quando a pessoa digitar, vai ser colocado na posição 1 do vetor números. E assim sucessivamente, para a posição 2, para a posição 3, posição 4, posição 5. O que é que vocês estão percebendo aqui? Professora, se esse vetor fosse de 100 posições, que tamanho de algoritmo ia ser esse? Inviável, né? Inviável fazer dessa forma. Para facilitar, o que a gente faz? Utiliza um laço de repetição. Porque isso é uma repetição, né? Repetir isto daqui 50 vezes ou 100 vezes? Não. A gente utiliza um laço de repetição, porque a gente coloca o comando uma vez e o laço vai ficar repetindo quantas vezes você disser, né? Então, utilizando o laço de repetição. Veja aqui como é que ficou o algoritmo, bem mais simples e menor. Então, veja aqui, um vetor de 5 posições, eu tive que declarar apenas mais uma variável, que é a variável de controle, que a gente já tinha visto, né? Toda vez que a gente for declarar um laço de repetição, utilizar, eu preciso de uma variável que vai controlar a quantidade de repetições, né? Então, no caso aqui, eu declarei o i como inteiro para ser a minha variável de controle e utilizei um laço de repetição para. Vou parar aí de 1 até 5 e coloquei lá a frase, né? Digite o valor da posição. Veja que eu até fiz isso bonitinho aqui, né? Digite o valor para a posição I, né? Que vai mostrar a posição 1, posição 2, posição 3. Quando executar vai ficar bem legal para mostrar. Do vetor, tá? Prestem só atenção na hora que vocês forem fazer esse tipo de saída de dados, onde que você intercala frases com valores de variável, para que a gente deixe os espaços e assim na hora que for mostrar na tela ficar bem direito. Então veja aqui que eu deixei um espaço em branco, né, depois da palavra posição, né, depois eu coloquei o i, tem que ficar fora das aspas, porque eu quero colocar o valor da variável, e depois, antes de iniciar a próxima frase, eu também deixei um espaço para que esse número aqui não fique colado com o D. Né? Então, eu deixei um espaço antes. E aqui, geralmente, eu também deixo um espaço. Toda vez que o usuário for digitar, eu deixo um espaço. Não, quando ele for digitar, ele vai digitar aqui bem perto dos 2 pontos. Aí vai ficar feio, né? Então, deixa um espaço também. E aqui, leia números, né? Um i. Né? Então, ou seja, da posição i, dentro desse laçozinho aqui, ele vai repetir isso aqui por 5 vezes. Então, a sugestão agora é que vocês parem o vídeo e digitem esse algoritmo aqui, testem e vejam como ele funciona bem direitinho, tá? Bom, essa aula é isso. Então, com isso, com esse exercício, deu para entender como é que funcionam os vetores, como é que eu armazeno informações nos vetores. Aqui eu não coloquei nenhum exercício a mais, né? Então, essa aula era só para mostrar o que é um vetor e como é que a gente armazena informações nos vetores. E a gente vai ter uma aula específica só de exercícios para vetores e matrizes, certo? A bibliografia é a mesma, da segunda unidade, todos esses livros aí vocês vão encontrar esse tipo de assunto que a gente está trabalhando aqui na nossa disciplina, que é os assuntos básicos de algoritmos. Tranquilo, gente? Então, até a próxima aula.